Entrevista. Olha, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, em março de 2022, mais de 603 mil brasileiros pediram demissão. Trata-se do maior número de demissões a pedido em um único mês desde janeiro de 2020. Mas por que as pessoas estão deixando seus empregos e quando é a hora certa de pedir demissão? Essa é a pauta de hoje. Nossa parceira da segunda-feira é a coach, consultora, palestrante Cris Plácida. Bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí tem que aproveitar e dar parabéns para você. Obrigada pelo abraço carinhoso, obrigada pelo presente. E você tá mais linda do que nunca hoje. Obrigada. Eu acho que é a vida cheia de leveza e de amor. Faz a gente ficar mais bonito mesmo. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje nós temos um tema super legal. Adorei essa temática. Você sempre me desafia, né, Rejane? Gente, E daí, quando chegou a pauta, caraca, olha sim, cara, se Deus me desafia, eu vou desafiar os outros também, né? Olha aí, tá vendo como é? Não vou ficar sozinha, né? Não fico sozinha. Não fico sozinha nesse processo de crescimento, não, né? Vamos lá. E aí, hoje, vamos falar sobre essa temática, né, Cris? Fala pra gente, assim, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a pedir demissão? Tá. Primeiro, vamos falar desse dado, assim, assustador, né, no primeiro momento. Ele, na verdade, ele é reflexo da pandemia, né? Os especialistas, eles dizem que como durante a pandemia você se colocou na condição de aceitar qualquer proposta de trabalho, né? E agora com o aquecimento da economia, as coisas voltando, vamos dizer assim, aos seus devidos lugares, e, inclusive, o cenário econômico melhorando, então as pessoas estão deixando aquele posto que foi necessário naquele momento para realmente procurar algo correspondente com a sua capacitação, com a sua formação, ou até mesmo com a sua área de interesse. Então, essa debandada, vamos dizer assim, né, das pessoas pedindo demissão, nesse número reflete essa questão, né? Mas existem outras questões que levam as pessoas a pedirem demissão. Está vendo um dado importantíssimo também. O quanto, né? Como que é alto o índice de insatisfação dos brasileiros com relação à sua vida profissional, com relação ao seu emprego, também é algo para a gente refletir. Exato. Era exatamente isso que eu ia colocar para você. Que, assim, esse cenário diz respeito a um reflexo da pandemia. Mas o número de pessoas insatisfeitas e o número de pessoas com problemas dentro da instituição, ela até gosta do seu trabalho, mas problemas de relacionamento também fazem com que elas desistam, né, daquele ambiente. É preciso a gente atentar para essas questões, porque muitas vezes nós adoecemos, né, por conta de um ambiente de trabalho tóxico. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. E quando a gente fala em ambiente tóxico, é um ambiente que de conflitos, né? De falta de diálogo, né? Isso. De falta de autonomia, falta de liberdade para atuar, repressão o tempo inteiro, assédio moral, né? Então, vários quesitos estão relacionados aí a esse desgaste dentro das organizações. E aí, uma coisa interessante também, Rejane, é que as gerações mais jovens do que a nossa, geração mais jovem, é uma geração que busca propósito. Né? Então, propósito é uma palavra que está muito em evidência nos últimos anos. E as pessoas buscam associar o seu propósito de vida à sua área de atuação profissional. Claro que não é só isso, você pode realizar o seu propósito de vida em outras dimensões da sua vida. Mas quando você consegue associar ao local de trabalho, ao seu trabalho, melhor, né? Porque você passará mais tempo
realizando o seu propósito de vida. Então, esse é um ponto também importante que tem feito as pessoas pedirem demissão. Ah, não, isso não está acrescentando na minha vida, eu não estou me realizando, né? Então, eu vou procurar uma outra coisa. Tudo isso leva as pessoas a pedirem demissão. Perfeito. E aí chega naquela perguntinha, né, E o momento, Cris, o momento de pedir demissão é um momento que exige muita reflexão. Muita. Né? Porque você vai tomar decisão, né, que interfere na sua vida. Então, não pode ser feita de qualquer maneira. De jeito nenhum. Tem que ter... porque tem uma consequência, né? Sim, tem uma consequência. É importante nós entendermos que, assim, todas as questões, todas as problemáticas relacionadas ao seu trabalho, algumas serão comuns em qualquer outro ambiente local de trabalho. Verdade. Né? Então, a questão é, quando eu faço aquilo que eu gosto, eu enfrento as dificuldades e os desafios com mais disposição. Né? O problema, ele até existe, mas eu digo, que legal que tem problema, né? Porque eu estou aqui para isso, eu estou aqui para resolver esse problema. Então, você leva e considera aquela questão positiva para o teu crescimento, como você falou no início. Eu sou desafiada, então eu também desafio outras pessoas para o meu crescimento. Então, quando o problema te faz crescer, é maravilhoso. Né? Então, a gente precisa atentar, porque um pedido de demissão está diretamente ligado a uma renda que você deixará de ter. E você tem condições de se manter sem essa renda, então é preciso ter muita responsabilidade. Inclusive quando outras pessoas precisam e dependem de você. É verdade. Então fala pra gente, qual é a melhor hora de pedir demissão, né? O que levar em conta nesse momento? Então, a melhor hora é quando você se percebe realmente em condições favoráveis de conseguir uma oportunidade melhor de trabalho. Esse é um ponto importante. E aí, Regiane, a gente precisa ter os pés no chão. Porque algumas vezes a gente se supervaloriza e outras vezes a gente se diminui. Né? Então, é preciso a gente ter realmente uma consciência clara, real, de que eu realmente sou um profissional bem qualificado para o mercado de trabalho e onde eu estou não me cabe mais. Eu estou maior do que o meu ambiente de trabalho atual. Então, eu preciso de um outro lugar para atuar. Quando você se percebe, e aí você vai se perceber estagnada, né, sem conseguir crescimento, sem conseguir promoções. Você também vai ter, você pode ter problemas com os seus superiores ou com a sua equipe de trabalho, que é aquela questão relacionada ao clima organizacional, que vai te deixando insegura, irritada, diminui a tua produção. Quando a tua produção diminui muito e não tem nenhum outro problema relacionado àquilo, uma questão de saúde, um problema pessoal, também é um pisca-alerta. Opa, eu não estou mais gostando de trabalhar, eu não estou mais rendendo como eu rendia antes. Esse lado ele é muito negligenciado, né? Bastante. Bastante, porque nós tendemos a esconder as nossas questões. Verdade. Eu não quero olhar para esse meu problema, né? Porque pode ser que ao olhar para ele eu perceba ou tenha certeza de que o problema ou o grande responsável por aquela situação seja eu. Exato. E eu não quero ser responsável por nada, né? Eu quero ficar aqui quietinha nessa minha zona de conforto, recebendo meu saláriozinho ali no final do mês, muitas vezes inferior à sua competência, né? Mas eu não quero encarar o problema de frente, então eu me escondo. Então, todas essas questões são importantes de serem levadas em consideração na hora de você fazer um pedido de demissão. Inclusive, quando você tem sonhos que ainda não conseguiu realizar e que sabe que em outro lugar você terá mais condições para isso. Exatamente. E também enfrentar as consequências, porque, por exemplo, eu passei por um processo desse, né, de pedir demissão, né, de um local que me realizava financeiramente, mas não me realizava, não é,
como pessoa, né? Então, e foi muito desafiador porque você tem que tomar decisão, não é? Você tem que comunicar para os seus, né? Porque também isso pode influenciar na sua decisão. Exato. Né? Porque às vezes você, para não desagradar o outro, você se mantém ali. E aí a gente tem que manter, né? Sim. Eu não me arrependo do que eu fiz, né? De maneira alguma. Foi a melhor decisão que eu tive, porque eu me sinto feliz com o que eu faço hoje. Mas não é uma tomada de decisão fácil. Não é fácil. Traz sofrimento para a gente esse momento. Traz. Então é bom para você que está nos ouvindo, que talvez esteja, né, pensando em pedir demissão, que é natural você sentir isso. Com certeza, o medo, ele é consequência daquilo que você ainda não sabe o que virá. Desconhecido, né? Causa medo, né? Beleza, eu vou pedir demissão. Eu tenho certeza que eu estou bem qualificada e que o mercado tem oportunidades para mim. Mas será mesmo que eu, assim, né? Será que eu vou conseguir com rapidez essa recolocação? Será que o ambiente em que eu irei trabalhar é mais agradável do que esse? Porque muitas vezes você está deixando bons amigos. Também. Uma história de vida, né? Porque cada geração, Rejane, lida com a questão profissional de uma maneira diferente. Os nossos avós, eles amavam ter uma carreira de 30, 40 anos na mesma empresa. Aquilo significava competência, capacidade, né? Hoje não. Hoje a gente troca de emprego durante a vida inúmeras vezes. Às vezes, várias vezes num ano, né? Exato, exato. E isso tudo reflete na nossa vida pessoal e nos nossos relacionamentos. Porque se é uma decisão acertada, beleza. Todo mundo ganha. Se é uma decisão equivocada ou precipitada, que a gente vai falar sobre isso, aí causa problema para mim e para os meus também. 10h14, estamos conversando aqui com a coach, né, consultora, palestrante Cris Plácida, nossa parceira aqui da segunda-feira, refletindo hoje sobre, né, o momento, né, certo de pedir demissão. Cris, agora vamos para aquela parte prática que eu adoro, né? E qual é que é a maneira certa de pedir demissão, né? Fala pra gente, porque também isso é delicado, né? Sim. A quem a gente deve procurar primeiramente, tudo isso a gente precisa saber. Isso, exato. Eu trouxe aqui 7 dicas, né, de como proceder nessa situação. Então, primeira coisa, se comparar em termos profissionais, qualificação técnica, qualificação socioemocional, nós falamos várias vezes a esse respeito. Então, assim, eu estou em condições de buscar algo melhor para mim, analisar o mercado. O mercado está propenso para esse segmento em que eu quero atuar, porque às vezes o mercado está aquecido, Rejane, mas não na sua área de atuação, né? Então, é preciso a gente também se preocupar com isso. Analisei o mercado. Está positivo? Positivo. Então, eu preciso avaliar também se eu estou preparada financeiramente para viver aí pelo menos uns 6 meses de transição. Porque você precisa pagar água, luz, telefone, colocar arroz e feijão na mesa, né? Então, você tem condições de se manter de 3 a 6 meses sem aquela renda? Feito isso, aí você vai precisar conversar com o teu superior, informar para ele que você está tomando essa decisão, que você está num processo de análise. Para quê? Para que ele não seja pego de surpresa, né? Ele precisa saber que a equipe dele confia nele e ele também precisa confiar na empresa. Então, essa é uma outra atitude que você precisa ter. Feito isso, você precisa preparar a sua equipe profissional e a sua equipe de casa. Né? Mamãe vai pedir demissão, papai vai pedir demissão, a gente vai passar aí por um período em que a nossa renda vai ser um pouquinho inferior e nós precisamos nos adaptar. A pizza do domingo não vai poder ser todo domingo, né? Aquela comidinha mais especial vai ser apenas uma vez por mês e não todo sábado. Enfim, você vai negociar com a sua família, explicar que é preciso economizar energia, economizar água, já é preciso, né, fazer tudo isso, ter todos esses cuidados
com as questões financeiras. Mas, naquele momento, vai ser primordial para que a saúde da família, em todos os aspectos, permaneça. Outra coisa, você precisa deixar que todas as suas atribuições estejam concluídas. Você não pode deixar a tua equipe, a tua chefia, em maus lençóis, vamos dizer assim. Você precisa sair daquele lugar com a consciência de que você foi o melhor profissional que você poderia ter sido, né? E dessa maneira você deixa as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Inclusive, o teu chefe hoje pode indicar você para uma outra oportunidade de emprego, dependendo da maneira como você o tratou, né? Uma questão também, você precisa cumprir com as questões legais, verificar qual é o tempo de aviso prévio, porque a legislação mudou. Antigamente, todo mundo cumpria 30 dias apenas de aviso prévio. Hoje, não. Hoje pode chegar a 90 dias, salvo engano. Então, você precisa se preparar para isso. Durante esse período, eu estarei cumprindo o aviso prévio. Com a consciência de que o aviso prévio, você não está ali de passagem. Você continua sendo profissional. Exatamente. Isso. Bom, essa observação é importante, né? Porque às vezes a pessoa confunde, já estou aqui finalizando mesmo e acaba deixando, né, as suas responsabilidades de lado. Vou fazer de qualquer jeito, né? E aí, quando você faz de qualquer jeito... Isso não é legal para a imagem profissional, né, daquela pessoa. Em hipótese alguma. Inclusive, pode influenciar na decisão do teu próximo empregador. Exato. Porque você vai levar uma carta de referência. Hoje, as empresas costumam ligar para os seus antigos trabalhos, né? E perguntar como é que ela foi, como é que a Rejane se comportava, ela era uma boa profissional. E a Cris tinha relacionamento bom com os amigos, então as pessoas têm buscado referências, Rejane. Então, é muito importante que você cumpra de maneira honesta, correta, sendo o melhor profissional, independente de estar cumprindo aviso prévio ou não. E aí, quando for recomeçar, recomece com serenidade, né? Alimentando os seus sonhos e com os pés no chão. É a melhor maneira de você ultrapassar, né? De você subir um próximo degrau da sua vida profissional. Perfeito. 10h20. Se tiver mais alguma dica para deixar para aquela pessoa que está pensando em demissão, Cris, fique à vontade. Ok. Então, gente, está pensando em demissão, está insatisfeito, não quer, às vezes ela não quer outro emprego, Rejane. Às vezes ela quer ser autônoma. Também, né? Quer empreender. Exatamente, quer empreender. Então, se você está nessa fase de decisão, analise com muito carinho, com muito critério. Se planeje, se organize. Existe uma matriz que nós, administradores e planejadores, adoramos, matriz de SWOT. Mas, para os íntimos, a gente chama de matriz fofa. E o que você vai analisar nessa matriz fofa? Suas forças e fraquezas. O que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo. Com relação ao meu profissional, tá, gente? Exato. E aí você vai analisar também as oportunidades e as ameaças. Essas oportunidades e ameaças, elas estão relacionadas ao mercado, ao ambiente. Quais são as oportunidades que o mercado está me oferecendo para aquele segmento que eu quero atuar? Está excelente, está em crescimento, ótimo. E quais são as ameaças que esse segmento enfrenta? Então, construindo essa matriz fofa, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ambiente interno e ambiente externo. Sim. Você vai ter um panorama mais honesto e mais realista daquilo que você vai enfrentar. E aí, a partir daí, você elabora um plano de ação para conseguir realizar com sucesso esse processo de mudança. Perfeito, obrigada pela participação de hoje. Quanto aprendizado, adorei. Muita coisa boa. Obrigada, Cris, uma ótima semana para você, né? Obrigada pelo carinho, pela parceria de sempre. Para nós, para todo mundo de casa, façamos uma linda semana. Obrigada, Cris Plácida, coach, consultora, palestrante, nossa parceira da segunda-feira, sempre trazendo aqui orientações importantíssimas, dicas para o nosso crescimento profissional, nosso crescimento humano. Você gostou da entrevista? Espero que sim, espero que consiga colocar em prática aqui tudo que a gente conversou ao vivo.